PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da NR9, e o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da NR7, são programas que têm por objetivo preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Estes programas destinam-se a proteger os trabalhadores, entre outros riscos, dos efeitos nocivos causados pela exposição a materiais perigosos. Abrangem pessoas que atendem a vazamentos de substâncias perigosas ou que trabalham em locais com resíduos perigosos. Trabalhadores que participam de operações com materiais perigosos ou em atendimentos a emergências devem receber treinamento especial. O nível de treinamento que você receberá vai depender do tipo de trabalho e do seu grau de exposição a substâncias perigosas. Os atendentes de emergências necessitam de treinamento de acordo com o grau de exposição e de suas atribuições. Imagine trabalhadores tentando extinguir um incêndio em uma refinaria, ou a equipe de emergência tentando impedir um grande vazamento químico. Imagine você. Isso mesmo. Se você trabalha em uma área onde a probabilidade de testemunhar ou descobrir um vazamento de substância perigosa, você precisa, no mínimo, saber como reconhecer uma emergência e comunicá-la. Há 5 níveis diferentes de treinamento para atendentes de emergências com materiais perigosos. O nível de conscientização é o primeiro do treinamento. Aplica-se a funcionários que possam testemunhar ou descobrir um vazamento de substâncias perigosas e comunicá-lo às autoridades competentes. O nível operacional é o segundo do treinamento. Aplica-se a funcionários que realizam o atendimento inicial para proteger as pessoas próximas, o patrimônio ou o ambiente contra os efeitos do vazamento. Eles trabalham defensivamente, tentando impedir que o vazamento se espalhe sem, contudo, tentar contê-lo. Técnico em materiais perigosos é o terceiro nível do treinamento. Esses funcionários respondem agressivamente para conter o vazamento de substâncias perigosas. Especialista em materiais perigosos é o quarto nível do treinamento. Esses funcionários dão suporte ao técnico em materiais perigosos, mas possuem um conhecimento mais detalhado de cada substância. Eles atuam como elo de ligação entre as autoridades locais, federais, estaduais e municipais para operações no local. Comandante do incidente é o quinto nível do treinamento. Os comandantes dos incidentes assumem o controle da emergência. Isso inclui ativar o plano de controle de emergência. O treinamento em materiais perigosos é necessário para cada nível de atendimento. Os funcionários devem possuir certificado de treinamento e efetuar reciclagem anualmente. No nível de conscientização, sua tarefa é identificar que existe uma emergência com substâncias perigosas e pedir ajuda. Isso parece simples, mas não é bem assim. Para se qualificar como atendente do nível de conscientização, você deve reconhecer substâncias perigosas e os riscos que elas apresentam em uma emergência. Compreender o que pode acontecer em uma emergência causada por substâncias perigosas. Ser capaz de reconhecer quando substâncias perigosas estão presentes e identificá-las, se possível. Compreender seu papel no plano de controle de emergência de sua empresa. Reconhecer a necessidade de recursos adicionais e saber pedir ajuda. Uma substância perigosa é qualquer substância que possa prejudicar sua saúde, segurança ou representar uma ameaça ao meio ambiente. De acordo com as normas em vigor, os materiais perigosos incluem a maioria dos produtos químicos, agentes biológicos, resíduos perigosos e qualquer material considerado perigoso pelo Ministério dos Transportes. Por exemplo, tanto a gasolina quanto o gás propano são considerados materiais perigosos pelo Ministério dos Transportes. Os riscos apresentados por substâncias perigosas geralmente se enquadram em, no mínimo, uma dessas 4 categorias.
Há substâncias que se enquadram em mais de uma e, portanto, apresentam mais de um risco. Os materiais inflamáveis pegam fogo e queimam facilmente. Alguns sólidos inflamáveis incendeiam-se espontaneamente, sem qualquer fagulha, descarga estática ou fonte de calor, quando expostos ao ar. Outros sólidos inflamáveis incendeiam-se quando expostos à água. É importante saber que substâncias como líquidos com baixo ponto de fulgor e sólidos inflamáveis podem causar incêndios se não forem guardados e manuseados adequadamente. Os gases comprimidos inflamáveis também apresentam o mesmo risco. Os oxidantes promoverão a combustão de qualquer material inflamável. Estes são alguns dos rótulos e marcadores que você verá em materiais inflamáveis. Ao vê-los, saberá que incêndio e explosão são os riscos que você enfrentará em uma emergência. Os materiais corrosivos podem apresentar riscos significantes às pessoas e ao patrimônio. Se derramados, podem danificar rapidamente os equipamentos, recipientes metálicos e outras substâncias e provocar reações perigosas. Vapores tóxicos podem se formar quando corrosivos misturam-se com outros produtos químicos. Os corrosivos em contato com a pele e os olhos podem produzir queimaduras, lesões e até causar a morte. Estes são alguns dos rótulos e marcadores que você verá em corrosivos. Ao vê-los, saberá que podem ocorrer queimaduras, vapores tóxicos e reações perigosas. Os materiais reativos são altamente instáveis e podem pegar fogo ou explodir ao entrarem em contato com ar, água ou outros produtos químicos. Com frequência, reagem violentamente com a água e geram gases ou vapores tóxicos. Estes são alguns dos rótulos e marcadores que você verá em materiais reativos. Ao vê-los, saberá que incêndios, explosões, vapores tóxicos e reações perigosas são os riscos que você enfrentará em uma emergência. Os materiais tóxicos são venenosos e podem causar efeitos adversos à saúde. Esses efeitos podem ser agudos ou crônicos. Os efeitos agudos ocorrem rapidamente e possuem curta duração. Os efeitos crônicos desenvolvem-se com o tempo e geralmente têm longa duração. Estes são alguns dos rótulos e marcadores que você verá em materiais tóxicos. Ao vê-los, saberá que são possíveis efeitos adversos à saúde. Em uma emergência, os efeitos agudos se desenvolvem quase imediatamente. Queimaduras, falta de ar e morte são alguns deles. Mas você também poderá desenvolver efeitos crônicos, como danos aos pulmões ou problemas de visão que podem persistir por anos. Para desenvolver efeitos adversos à saúde causados por uma substância perigosa, ela deve penetrar em seu corpo. Isso pode ocorrer ao ingerir, inalar, absorver ou injetar a substância. Portanto, previna-se. O programa de comunicação de riscos de sua empresa pode ajudar você a reconhecer as substâncias perigosas e a se proteger contra os riscos. Verifique o programa e as fichas de informação de segurança de produtos químicos. Examine os rótulos e marcações e saiba reconhecer as cores e símbolos que você vê. Verifique as informações sobre as propriedades das substâncias. Saiba o que aparentam e como reagem, porém, nunca cheire um produto químico para identificá-lo. Muitos produtos podem causar danos aos pulmões com apenas uma inalação. Conhecer as características dos produtos químicos é fundamental ao se comunicar uma emergência. Se você descobrir um derramamento ou vazamento de uma substância perigosa, observe rapidamente o que está ocorrendo e onde você está situado, mas não corra riscos. Se a substância for desconhecida, mas estiver em uma área onde substâncias perigosas estão presentes, pense no pior. Evacue a área e comunique ao seu supervisor ou à equipe de emergência de sua empresa. Nunca arrisque sua própria segurança para atender a uma emergência. Não se apresse para conter um vazamento ou apagar um incêndio. Não se exponha a vapores tóxicos. Uma pessoa inteligente sabe quando um problema é grande demais para resolver e pede ajuda profissional. Evacue o local primeiro e depois peça ajuda. Se você se tornar uma vítima, quem avisará os outros? Depois que estiver seguro, reúna todas as informações que puder para que a equipe de emergência possa trazer os equipamentos e materiais adequados. Nas áreas externas, procure animais mortos ou plantas descoloridas. Determine o local exato do derramamento. De que cor é a substância? Observe o estado físico. É um sólido, um líquido ou um gás? Está em uma área grande ou pequena? Tente dimensionar. Qual é o tamanho da nuvem, do fluxo, da poça, do incêndio?
Procure rótulos, placas ou outros marcadores que identifiquem a substância. Os números, símbolos e cores nos rótulos podem ajudar as equipes de emergência a saber o que estarão enfrentando. Mas nunca arrisque sua saúde ou segurança aproximando-se muito. Se cloro gasoso estiver vazando em um depósito de cilindros, você poderá morrer antes mesmo que possa se aproximar para ler o rótulo. Os profissionais de segurança e os policiais geralmente usam binóculos para ler rótulos a uma distância segura. Faça o mesmo para identificar riscos sem se ferir. Quando você comunicar uma emergência, a cor de um rótulo em um recipiente ou veículo oferece informações valiosas. O Código de Cores do Ministério dos Transportes estabelece: amarelo, oxidantes e peróxidos orgânicos; vermelho, inflamáveis; laranja, explosivos; preto e branco, corrosivos; branco, tóxicos ou irritantes; verde, gases não inflamáveis. Os trabalhadores da área também podem ajudá-lo na identificação. Os veículos possuem documentos de embarque. Funcionários que trabalham com processamento sabem muito sobre as substâncias envolvidas, porém, não corra riscos. Você pode saber mais sobre o que fazer em uma emergência consultando o plano de controle de emergência de sua empresa. O plano descreve as atribuições dos 5 níveis de atendimento a emergências. O plano descreve as atribuições em todos os 5 níveis de atendimento a emergências. Algumas empresas podem exigir que um funcionário do nível 1 de conscientização apenas comunique uma emergência. Outras que você desempenhe funções como a segurança e controle do local. Podem esperar também que você afaste os curiosos ou aguarde os atendentes de emergência para transmitir o que sabe. Um outro recurso disponível pode ser o manual de atendimento a emergências adotado pela empresa. Ele destina-se a ajudar a equipe de emergência a avaliar cada substância química para determinar os riscos. Ele descreve os riscos de incêndio, explosão e a saúde e as medidas que podem ser tomadas para proteger a segurança pública. Os atendentes de emergências podem usá-lo para informações sobre distâncias para evacuação, equipamentos de proteção individual, primeiros socorros e combate a incêndios. As fichas de informação de segurança de produtos químicos possuem informações completas sobre as substâncias. Saber como consultar as fichas antes de precisar delas pode ajudar em uma emergência. Esses recursos e o plano de controle de emergência de sua empresa destinam-se a cobrir todos os aspectos do atendimento a emergências. Aliados ao seu treinamento, eles podem ajudá-lo a saber o que fazer no momento certo. Se você descobrir um derramamento ou vazamento, avise imediatamente ao seu supervisor e à equipe de emergência de sua empresa. Geralmente você encontrará procedimentos para emergências próximo a telefones ou sistemas de alarme. Ao comunicar uma emergência, informe seu nome e departamento, o tipo, dimensão e local da emergência, o nome químico, comercial ou a descrição da substância e qualquer risco conhecido aos seres humanos e ao meio ambiente. Descreva as condições do local. Há algum incêndio? Há riscos elétricos? Feridos? Danos ao patrimônio? Há pessoas presas? A substância está indo para o ar ou para a água? Aqui é o momento de usar bom senso. Se houver feridos em estado grave, solicite uma ambulância. Se os ferimentos forem leves, explique isso também. Talvez seja necessária apenas a enfermeira da empresa. O atendimento da equipe de emergência depende da sua informação correta e rápida, portanto, esteja preparado antes que uma emergência aconteça. Este programa abordou a importância de saber reconhecer uma emergência e como proceder em atendimentos a emergências com materiais perigosos. Ao compreender o plano de controle de emergência de sua empresa e o seu treinamento de conscientização, você poderá usar essas informações para reconhecer substâncias perigosas e seus riscos em uma emergência, compreender o que pode acontecer em uma emergência causada por substâncias perigosas, ser capaz de reconhecer e identificar substâncias perigosas, compreender seu papel no plano de controle de emergências de sua empresa e reconhecer a necessidade de recursos adicionais e saber pedir ajuda.
Esteja preparado para agir durante uma emergência. Não corra riscos. Apenas coloque em prática o que você aprendeu. Saiba o que fazer como um atendente de emergência do nível de conscientização. A sua ação rápida e correta pode ajudar a salvar vidas e a evitar danos ao seu local de trabalho e à comunidade.